Olá, pessoas queridas do canal do Peregrino, bom dia, que bom que você está aqui comigo, manhã de segunda-feira, e vamos ao nosso verso do dia, o nosso devocional diário. Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo ao canal do Peregrino, e hoje nós vamos continuar refletindo um pouco mais sobre o texto de Juízes. Temos feito isso na semana passada, e vamos continuar aqui as nossas reflexões, e iniciando hoje em cima de um texto que está em Juízes, capítulo 13, versos 24 e 25. Olha só o que diz aqui o texto bíblico. Quando o menino nasceu, ela o chamou Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Amém? Você deve conhecer muito bem a história de Sansão na Bíblia. Sansão era filho de um casal da tribo de Dan e que, pela opressão que os filisteus estavam colocando sobre os israelitas, Deus então prometeu à mãe de Sansão, que era uma mulher estéril, que ela teria um filho e que este filho seria usado por Deus como libertador do povo de Israel. Só que, no entanto, este anjo que apareceu à mãe de Sansão trouxe da parte de Deus algumas imposições. Essa criança deveria crescer e viver sobre as condições do voto de Nazireu. O voto de Nazireu, você vai encontrar detalhes sobre ele no livro de Números, capítulo 6, entre os versos 1 e 21. Para que você entenda melhor, é importante você ir lá e ler este texto bíblico. Mas então, Sansão, resumindo aqui para você entender, não poderia, de certa forma, comer nada que fosse considerado pela lei um alimento impuro. Ele também não poderia beber nenhuma bebida alcoólica e que fosse fermentada. Havia uma outra condição também, Sansão não poderia tocar em nenhum corpo morto. Tudo isso com a finalidade de que Sansão se mantivesse sempre puro, consagrado a Deus. E havia, por fim, uma última exigência. Sansão não poderia cortar os seus cabelos. Talvez essa seja aquela que você mais lembre de todas as exigências do voto de Nazireu. E acontece que, sabemos muito bem, a força de Sansão não estava no tamanho dos seus cabelos, em toda a sua cabeleira, mas sim em Sansão ser fiel à aliança firmada com Deus. Porque enquanto ele manteve-se fiel, o Espírito de Deus habitou e agiu através da vida dele contra os filisteus. Acontece que houve uma mulher que balançou as estruturas de Sansão. E essa mulher o levou a quebrar um dos princípios desta aliança. E enquanto ele estava fiel, Deus estava com ele. Quando ele foi seduzido e quebrou este princípio, neste momento, a presença de Deus se retirou de Sansão. E ele então foi dominado pelos seus inimigos, pelos filisteus, e teve os seus 2 olhos perfurados. O que nós podemos aprender com essa lição, queridos? Olha, o princípio do fundamento que nós podemos tirar aqui é que nós somos dependentes da presença de Deus na nossa vida. À medida que nós pensamos que nós podemos caminhar sozinhos, que nós podemos andar com as nossas próprias pernas, que nós podemos tomar as nossas decisões sem consultar ao Senhor, a presença de Deus então se afasta. E a consequência disso na vida de um cristão pode ser desastrosa. Nós, sem a presença de Deus, não somos nada. Nós precisamos entender, queridos, aquilo que uma vez eu ouvi e que para mim é uma verdade. Se Deus quiser nos destruir, Ele necessariamente não precisa falar nada, basta que Ele se afaste de nós, porque nós por si só podemos cair sozinhos. E em cima dessa reflexão, então, eu quero finalizar o nosso devocional de hoje, convidando você a pensar sobre 3 perguntas. A primeira é: como que você tem tratado a sua fidelidade com a aliança que você fez com o Senhor? A segunda pergunta que eu gostaria que você refletisse é o seguinte: o quanto você tem buscado da presença de Deus? O quanto você tem procurado estar cheio da presença do Espírito Santo para que você possa estar cada vez mais forte, resistindo mais às tentações e se mantendo fiel àquilo que Deus te convidou a fazer?
E por fim, a última pergunta: será que as suas atitudes, aquilo que você tem feito no seu dia a dia, será que isso tem te levado mais para perto do Senhor ou isso tem te afastado de Deus? Que você possa começar a tua semana pensando e refletindo sobre esses 3 pontos. E que você tenha um dia e uma semana abençoada na presença de Deus. Se Deus quiser, até o próximo verso do dia, aqui no perfil do Peregrino, tanto no Instagram como no Facebook e também no canal do Peregrino no YouTube. Até lá.